para onde iremos nós? Você já se perguntou para onde você vai? Você já se perguntou para onde? O que você pode fazer? Se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver próximo de ti? Você já se perguntou o que seria de você sem Deus? Aliás, quem era você sem Ele? Que pergunta chocante, né? Eu tenho certeza que todos nós temos um passado sem Deus. Quem tem um passado sem Deus aí? Levante a mão. Quem era você quando não tinha Deus? O que você fazia quando não tinha Deus? O que você sofria quando não tinha Deus? Aonde você andava quando não tinha Deus? O que você usava quando não tinha Deus? Com quem você andava quando não tinha Deus? Eu tenho certeza que todos nós temos um tempo na nossa vida que vivemos sem Deus. Aliás, sem Deus ninguém vive, vegeta. Quem queria voltar para o seu passado aqui? Levanta a mão. Sabe por que ninguém quer voltar para o seu passado? Porque sabe da dor que teve lá atrás, porque sabe dos desprezos que teve lá atrás, porque sabe dos abandonos que teve lá atrás, porque sabe que as amizades não foram muito favoráveis para ti e nem para tua família. Teve muitos de nós que deram vida desejada pelos malfeitores tinha, pessoas que foram prometidas a morte, que hoje são pastores, missionários, mas tem muitas pessoas que são prometidas a morte, pessoas que querem dar cabo à sua vida, eles acabam voltando para a vida antiga. E a Bíblia diz: aquele que sai dos caminhos do Pai, com o demônio que tirou, volta mais. Se você se achava o bam, quando se desviar, você vai ser o bam. E não se alegre quando alguém te chamar de bam. Porque o bam agora está se referindo a homicídio, drogas de todos os tipos, escalões e etc. Amizades que você nunca imaginaria ter. Para onde iremos nós? Se nós já viemos de um lugar que tu não tinha, que tu não estava. Para onde iremos nós? Se todos nós passamos por um lugar que o Senhor não estava, e você estava ali caladinho, de mãos abertas, esperando eles te abraçar. Porque no mundo, amado Deus, Ele não vai correr para ti, para te abraçar. Não. Ele vai esperar você correr para Ele te socorrer. Ele vai esperar você abrir os braços: Senhor, eu reconheço, eu preciso de Ti. Eu não sou nada, eu cansei de vegetar, eu cansei de viver uma vida medíocre, eu cansei de viver uma vida mendigando pão. E Deus, Ele vai lembrar: mendigou porque quis. Porque filho meu não mendiga pão, porque tudo melhor dessa terra é para Ele. Mas acontece, amado, que pastor, é difícil, o senhor não sabe como é difícil sair, você não sabe como é difícil
quis se abandonar quando eu não conhecia Deus. Aquela vida que quando eu vivia que não tinha Deus nela. Você não sabe como é sacrifício danado para eu me libertar. Sacrifício pior foi ele morrer por quem não dá a mínima pelo sacrifício dele. Um sacrifício de morte, um sacrifício de cruz. Ele morreu como um malfeitor. Quantas vezes eu disse: eu não vou conseguir, eu não vou retornar para a igreja. Quantas vezes eu disse: eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu sei que eu não vou ser o que Deus disse que eu ia ser. Eu nunca vou chegar a ser pastor, porque o mundo já me rejeitou. Na minha cabeça, quando o mundo me rejeita, Deus ele me rejeitava. Mas não é bem assim. Não é. A gente, amado, eu escrevi uns tópicos ali, mas não vou usá-los não. A pergunta é essa, nessa ministração, só é isso. Para onde? Para onde nós estamos? O que é que nós podemos fazer sem Deus? Ah, pastor, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer sexo de tocar direito, ninguém vai me incomodar com nada. Eu posso usar droga, eu posso matar, eu posso roubar. Mas você não vai poder uma coisa: ir para o céu. Não quero voltar para uma vida de onde você já saiu, de onde você já foi tirado, de onde você já foi liberto, de onde você já foi tomado. Porque o diabo, mano, ele te aprisionou. O diabo, amado, ele te prendeu. Mas Jesus, ele foi lá, quebrou as correntes e te resgatou. Pode ser? Como o diabo te quer de volta? Tenha certeza disso, que o diabo te quer de volta? Ele não vai vir da mesma forma que ele veio da outra vez. Ele não vai vir da mesma forma que uma vez ele te iludiu, te conduziu, não. Ele vai vir de uma maneira feroz, de uma maneira mais sábia. Ele vai te tirar novamente do mundo, daqui da presença do Senhor, para te levar para onde você saiu. E tudo que você fazer, você vai fazer dobrado. E a oportunidade e a chance de você retornar para o caminho dos pais é mínima. Porque o diabo não quer mais fazer com que ninguém se desvie. O diabo ele quer ceifar a tua vida. O diabo ele não tem mais tempo para desviar ninguém. Porque ele sabe que Deus ele pode usar mim, pode usar você para chegar naquela pessoa e falar assim: ei, volta para o caminho dos pais porque ele te quer, volta para o caminho do pai que ele te quer, ele te chama. Ele sabe que Deus ele vai usar alguém para resgatar vidas, então ele está mais interessado em tirar a tua vida. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Deus? Ontem no monte foi muito maravilhoso. E quanto mais eu me lembrava de quando eu era do mundo, mas eu adorava, mas eu exaltava, mas Deus me usava. Sabe por quê, amado? Porque o diabo vai colocar na tua mente lembranças boas de quando tu era do mundo, mas Deus ele vai te dar aquele sentimento de alívio que ele vai dizer assim: não precisa você voltar, não precisa você voltar, não precisa você ficar com aquelas amizades que te tiraram do meu caminho, não precisa você voltar, não precisa você usar mais, porque eu tenho uma palavra de vida eterna, eu tenho tudo que vai te suprir a sua necessidade, porque
Deus era tão maravilhoso. Deus, Ele está no sorriso dessa criança. Imagina você olhando para uma criança e a criança vê você. Eu tenho certeza que você já passou por isso, embriagado ou drogado, alguma coisa do tipo, e você passou por uma criancinha e ela com muita inocência, ela abriu aquele sorriso para ti. Sabe o que era aquilo, mano? Era Deus usando aquela criancinha para dizer assim: tu tá chorando hoje, mas eu quero te dar esse sorriso. Eu quero fazer você viver. Hoje você não vive, porque quando você está comigo não precisa você fazer cabeça alguma. Quando você está comigo não precisa usar droga, não precisa se prostituir, não precisa se drogar, não precisa você beber, porque eu sou suficiente. Na tua cabeça já está feita, não precisa ninguém fazer. É isso que você tem que imaginar, é isso que você tem que se firmar. Pastor, mas se vier a vontade de cair, meu amigo, tem a vontade de se levantar. Glória a Deus. Toda vez que a vontade de cair vem mais forte, você tem que aumentar a vontade de ficar de pé. Não espere ninguém pegar no teu braço, te levantar, não. Queira viver. Queira viver. Sabe por quê? Porque o diabo age na tua vontade. Como assim, pastor? Toda vez que você pensa em regredir, ele vai botar oportunidades para você cair. Quem numa oração à noite falou assim: mas Pai, me livra das minhas amizades que me tiraram da tua presença. Pensar que não? De manhã cedo, parece aquele teu amigo. Vamos lá? Não quero não, sou crente só uma vez. E você vai. Sabe por quê, amado? Porque quando nós oramos, Deus ele escuta, mas só que tem outro ouvinte na tua oração. É o diabo. Quem sabia disso? Pastor, então eu vou orar em pensamento. Não, você tem que orar bradando em voz alta, para o diabo ouvir que você está determinado a abandonar ele, que você está determinado a não fazer mais as vontades dele, porque você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de vontade de viver. E toda vez que você pensa em voltar para trás, você pensa em morrer. Você é um suicida. Porque só um suicida tira a sua vida. E quando você usa, quando você se mistura com quem não é para se misturar, você está se matando pouco a pouco. Você está acabando com a tua vida pouco a pouco. Pensar que não, mas na tua vida, quando você coloca o chuveiro ligado para você banhar, a água começa a cair, você vai começar a imaginar, eu não tenho mais perspectiva de vida, eu não tenho mais razão para viver, da onde eu saí, eu estou voltando, eu não tenho força para continuar firme com Deus. Mas sabe por que isso, mano? Porque você não abandonou algumas coisas. A pergunta é: Senhor, para onde? Para onde iremos nós? Sabe por quê que Simão Pedro falou isso? Capítulo seguinte, Jesus ele estava no sermão e ele começou a falar. Em outras palavras, não é do jeito de vocês têm que passar pela lei. Só tem um caminho, o caminho é Deus. Não tem como você ir para Deus e não passar pelo Filho, não tem como. E os escribas e fariseus começaram a criticar, a dizer que não concordava. Sabe por quê, amado? Porque quem quer viver no pecado não concorda, amado, com a palavra de Deus. Assim eram os fariseus da época. E eles começaram, amado,
a abandonar Jesus. Essa vai doer. Se até Jesus, que é Jesus, ele foi abandonado, quem é você para não ser? Se até Jesus, quando falou as verdades que o povo precisava ouvir, ele foi deixado, quem é você para não ser abandonado também? E quando ele olhou, estavam só os 12 discípulos. E Jesus olhou para ele e falou assim: e vocês? Não vão também não? Pedro falou uma palavra. Eu acredito que Tomé ele queria falar. Pedro baixou a mão de Tomé. Baixa a mão. Judas queria falar e Pedro, baixa a mão, mano. É doido. Deixa que eu falar. Então Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra que traz vida eterna, a palavra de consolo, a palavra de vida, a palavra de alegria, nós não sabemos viver sem você. Um dia o Senhor nos tirou daqueles barcos para ser pescadores de homem. Eu não me vejo mais pescando peixe, porque o meu chamado é pescar homens para ti. É isso, amado, que você tem que falar. Quando a perturbação te bater na tua mente, quando você começar a ser confrontado, ei, não espere você que você vai ler a Bíblia. Mas sabe por que tem pessoas que não lêem a Bíblia? Porque sabem que vai ser confrontado. A Bíblia é um livro de confronto. Tem suas partes românticas? Tem. Olha a parte romântica que eu acho. Servos, prepara o mais gordo bezerro, me dá um anel, sandálias e veste nova, porque o filho entrou. Todo mundo quer ouvir isso. Quando eu chegar, eu vou ser recebido com um banquete. Quando eu chegar, vai ter roupa de mim para me usar, vai ter anel bom para me botar, vai ter sandálias boas para me calçar. Todo mundo quer ouvir isso, mas ninguém quer ouvir, amado. Quando você chegar na presença do Pai, você vai ser corrigido. Deus ele vai te colocar no teu lugar. Deus ele vai falar o que você precisa ouvir. Ei, para onde? Pergunta para quem está do seu lado aí: para onde iremos nós? Sai. Ei, sai. Sai. Deixa essa presença aqui por conta de presença de pessoas. Deixa essa presença aqui por conta de presença de drogas, de bebida, de tudo enquanto. Deixa. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Todo mundo é. Quem é escarnecedor aqui? Espero que ninguém. Deus ele tem uma palavra de amor para ti. Hoje eu dormi de tarde. Eu acho ruim dormir de tarde. Enquanto eu estava ali no escritório, eu pensei: meu Deus do céu, eu estou me sentindo dormindo ainda, eu não gosto de tarde. Aqui não se preocupa não, meu filho, porque enquanto eu estava dormindo lá, eu estava ministrando a palavra aqui na tua mente.
nunca você vai me ver aqui usando esse altar aqui para dar direta para ninguém. E se um dia eu falar uma coisa que é para você, eu vou falar o teu nome. Tudo que sai desse altar é Deus que está falando para ti. Aceita que dói menos. Será se a cota de oportunidades para ti não foi já extrapolou? Quem sabe do dia da manhã aí, levanta a mão. Quem tem planos para amanhã aqui? Todo mundo tem plano, né? Mas como é que tu faz plano que não sabe nem se vai viver amanhã? Se o amanhã nem te pertence? Ei, está terminando o dia hoje? Faz planos primeiro com Deus. Senhor, eu vou fazer isso contigo. Se sobrar tempo, eu vou fazer isso. Ganha o seu, irmão. Os planos de vocês, tem algum aí? Assim, quando eu acordar, eu vou orar. Quando eu acordar, eu vou ler a Bíblia. Mas não. Eu disse que eu não ia falar, mas Deus tocou aqui. Um casal de namorado novinho, assim, miudinho. O pessoal está começando a namorar desse tamanhozinho. Casal de namorado, recente, 2 dias de namoro. Eu te love you. Ainda levanta a perninha. Tchau. Se vai de Uber, desce tudo umas 3 vezes. Aí vai no Uber. Amanhã eu vou ligar para ela, vou dizer que amo ela. Amanhã eu vou dizer que eu quero casar com ela. Amanhã eu vou me deparar de novo. E eu já tô com saudade de beijar ela. Aí Deus ele fala assim: eu tenho certeza que ele vai falar de mim aí. Eu tenho certeza que ele vai fazer comigo para mim amanhã. E ele faz os planos dele tudinho. 6 horas da manhã ele acorda 12 horas do meu dia. Mas quando a pessoa namora, acorda cedo para dizer assim: amor, eu te amo. Você é a mãe dos meus filhos. E ela, ai, mama do príncipe, amiga. Olha, ele quer ser o pai dos meus filhos. E ela feliz com a vida. Aí Deus fala: será que ela vai marcar plano comigo? E Deus ele fica triste, muito triste. Sabe por quê? Porque Ele quer nos dar uma oportunidade de vida lá para amanhã. Só que nós não marcamos, nem que seja 2 minutinhos com Ele. Não deixamos um tempinho para Ele. Você precisa colocar, amado, na tua cabeça: para onde você vai? O que você vai viver? Como é que vai ser a tua vida se não tiver Deus nela? Aí pensar que não, amado, quando você não colocar Deus na jogada, no começo é amor pra cá, beijinho pra cá que levanta a perna. Mas quando você insiste de deixar Deus vir longe da jogada dos teus dias, Ele faz, sabe o que? Tu estava crente quando Ele não estava na tua vida. Tu estava crente quando ela não estava na tua vida. Eu, Deus,
não troco, não divido a minha glória com ninguém. Ele vai, sabe o quê? Aí depois ele vai dizer: volta, amor. Já era, papai. Sabe por quê? Porque a gente dá prioridade à nossa vontade e esquece de ligar para a vontade de Deus. A pergunta é: para onde iremos nós? Quem sabe para onde você vai? Ei, não tem nada impossível para você. Nada, 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 nada. Sabe por quê, amado? Porque você serve um Deus do impossível, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo é. Então você pode resistir sim à vontade de voltar para o mundo, à vontade de fazer você se tornar quem você era antes. Você basta querer. Ah, pastor, eu tentei. A gente olha para ele, aquele tentou dizendo assim: eu não vou tentar. Aquele não, em forma de sim. Eu vi uma pregação do Cláudio Duarte, ele falando, às vezes chega as meninas, os caras chegam as meninas com a mãozinha boba, e ela começa: para. Ele vai parar? Duvido. Porque esse para é bem que faz ele assim: vamos sair daqui. É ou não é? Mas agora se ela fala assim: para! Vai para o inferno do sol. Mas nós não somos namorados. E quem disse que namorado faz isso? Eu sou crente, rapaz, me respeite. Se quiser ir para o inferno, vai só. Se a mão boba é pecado, imagina outras coisas. Preciso nem eu falar, né? Quem está entendendo? Para onde você vai sem a palavra? Para onde você vai sem a presença de Deus? Não tem lugar para ir. Você fica sem destino. Você fica sem noção de espaço e de tempo. No começo tudo é difícil, mas depois de Deus ele vai começar a te tratar. Depois de Deus ele vai começar a agir na tua vida. No começo, amado, tudo é difícil. Você vai dizer assim: eu não vou conseguir. Mas Deus ele vai te provar que ele é contigo e você vai conseguir.